Olá amigos aqui do canal Sotanar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meus amigos, eu venho neste vídeo gravar uma resposta rápida, curta e objetiva ao professor Euler Lopes. Ele acabou de gravar um vídeo e lançar aí no canal dele, falando sobre o comentário que o professor Wilson Paroski fez no final da entrevista que eu fiz com o professor Wilson Paroski sobre Lucas 23:43. Quando o professor Wilson Paroski fala que faz parte do estilo de Lucas usar o advérbio semeron para qualificar o verbo que vem anteriormente. Pois bem, o professor Euler Lopes, ele cita ali no vídeo dele, alguns versos onde de fato ele está 100% certo, o semeron está qualificando o verbo que vem após ele. Só que tem uma questão, queridos. Veja, o professor Wilson Paroski deu uma resposta curta, rápida e objetiva, certo? No final da entrevista, e citou o artigo que ele escreveu. O que acontece? O professor Euler Lopes não leu o artigo que ele escreveu, que o professor Wilson Paroski escreveu, e possivelmente muitas pessoas não vão ler porque o artigo está em inglês. O que acontece? Lá no artigo do professor Wilson Paroski, o professor Wilson Paroski explica que Lucas usa o semeron também para qualificar o verbo que vem depois. O que o professor Wilson Paroski explica lá de forma simples? Ele diz assim, que Lucas usa 20 vezes Lucas usa semeron. Eu fui e contei, Lucas usa 20 vezes entre o livro de Lucas e o livro de Atos, certo? Entre o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, aparece semeron 20 vezes, certo? O que o professor Paroski destaca? Que das 20 vezes, apenas 6 vezes o semeron qualifica o verbo que vem depois. Então, na ideia do professor Wilson Paroski, o número de vezes que semeron qualifica o verbo que vem anteriormente a ele é maior, indicando, então, uma característica de Lucas. Então, veja, em nenhum momento, o professor Wilson Paroski negou que Lucas usasse o advérbio somente para qualificar o verbo que vem anteriormente a ele. Em nenhum momento o professor Wilson Paroski disse isso, e ele cita o artigo dele porque, é claro, não daria tempo de forma alguma do professor Wilson Paroski responder isso na entrevista. Até porque, diga-se de passagem, eu não iria fazer aquela pergunta para o professor Wilson Paroski, aquela pergunta nem nos meus sonhos entrou na minha pauta da entrevista, porém, porque muitas pessoas ficaram pedindo, eu, a muito contragosto, coloquei a pergunta no final da entrevista. Por quê? Porque o meu canal não tem viés apologético, o meu canal não tem interesse de ficar criando debates na internet. O meu canal tem por intuito, única e exclusivamente, oferecer conteúdo de qualidade para vocês. E em muitos dos vídeos que nós gravamos em entrevistas, os professores que aqui aparecem gravando, eles têm que fazer o quê? Eles têm que ser o mais sucinto possível. E em diversos momentos eles citam obras e artigos que eles escreveram, eles dão explicações rápidas e citam materiais que eles escreveram. Por quê? Porque não dá tempo de explicar tudo, de entrar em todos os detalhes. E foi isso que aconteceu na entrevista. E o professor Wilson Paroski, o que o professor Wilson Paroski defende é que, na maioria dos casos, Lucas usa semeron para qualificar usa o advérbio semeron para qualificar o verbo que vem anteriormente a ele, certo? Então, é isso que o professor Wilson Paroski diz. Por que eu achei necessário gravar esse vídeo? Porque, infelizmente, eu gosto muito do professor Euler, ele é um grande estudioso, mas o professor Euler, ele tem manifestado algo que eu não acho muito agradável, que é tentar desqualificar o trabalho dos outros. Então ele tentou desqualificar o trabalho do Milton Torres, ele tentou desqualificar o trabalho do professor Wilson Paroski, falou que o Paroski falou baboseira, sem ter lido o artigo do Paroski, porque se ele tivesse lido o artigo do Paroski, ele veria que no artigo do Paroski, o Paroski cita esses versos que ele citou no vídeo dele.
Então, professor Euler, com todo o carinho que eu tenho por sua pessoa e o respeito que eu tenho pela pessoa que você é e o estudioso que você é, uma pessoa que está buscando crescer a cada dia, uma coisa que eu te peço como irmão em Cristo e como estudioso e acadêmico é o seguinte: não tente desqualificar o trabalho dos outros. Você não precisa tentar desqualificar o trabalho dos outros para que você cresça. Muito pelo contrário, você vai crescer naturalmente pelo trabalho que você faz. E isso é uma dica que eu dou para todas as pessoas que estão aqui no YouTube. Porque, por exemplo, o professor Milton Torres se dispôs a falar aqui no canal. E nós falamos durante 1h30 muitas coisas. O professor Milton Torres foi breve, porque a ideia era dar uma introdução, chamar o pessoal para o estudo, certo? E teve pessoas que tentaram desqualificar o professor Milton Torres. Poxa, um professor que há décadas e décadas dá aula de grego, tem formação em várias universidades, deu aula de grego em várias universidades. Será que o professor Milton Torres não sabe grego? Será que o professor Milton Torres conseguiu fazer um doutorado em Novo Testamento e um pós-doutorado em Heidelberg, na Alemanha, sem saber grego? Eu não estou dizendo com isso que porque o camarada tem uma grande envergadura intelectual e ele tem uma boa formação acadêmica que ele é inerrante, não tem nada disso, nada disso. Muito pelo contrário, eu discordo, tá, de muitos acadêmicos, inclusive não concordo com tudo que muitos entrevistados meus dizem, mas o meu intuito não é apresentar somente pessoas que concordam comigo, mas apresentar pessoas que estão colaborando academicamente, certo? Então, amigos, eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês, deixar essa explicação aí com vocês, tá certo? Letra outra, até a próxima.